É uma grande satisfação aqui estar representando o Tribunal de Contas da União nesse evento tão importante para a justiça brasileira, né? E tão importante nesse ambiente em que nós estamos numa verdadeira revolução da tecnologia, que é a inteligência artificial. Só me apresentando, eu tenho 28 anos de Tribunal de Contas da União, já desde que entrei no TCU, que eu sou muito próximo à TI do TCU, diversos sistemas do TCU foram concebidos a partir participamos efetivamente de idealizações de diversos sistemas do TCU, e já passei em outras funções, como secretário-geral de controle externo, secretário-geral da presidência do TCU, secretário de combate à corrupção, ou seja, naveguei em outros mares e agora estou à frente da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União. E, para minha satisfação, nesse ano em que tudo está se revolucionando. Então, essa é a minha maior satisfação, estar vivenciando esse momento, tendo em nossas mãos todo esse potencial da inteligência artificial. Então, eu peço licença a vocês para mostrar aqui, até mesmo para nós começarmos a nossa conversa, contextualizar a todos em relação ao que o TCU tem em termos de inteligência artificial. Vamos ver aqui se vai funcionar, se não, vamos lá, aqui. Então, eu vou ser bem rápido, tá? Só fazer essa contextualização do nosso plano estratégico, falar um pouco sobre a IA clássica e generativa, que nós temos trabalhado com isso no TCU, e também depois vou falar internamente o que temos de inteligência artificial. Então, o primeiro passo, planejamento estratégico do TCU, e eu acredito que é planejamento estratégico de todos os órgãos. Eles têm que ter, na alta administração, essa noção de que inteligência artificial não é algo da TI, é algo da organização, é algo do órgão, nos nossos casos, do tribunal, do Ministério Público. Então, deixa de ser um assunto de TI para ser um assunto organizacional, um assunto de... E aqui nós temos no nosso plano estratégico, que hoje no nosso PDTI é focado em obtenção de resultados e não entrega de ferramentas. Por isso que a gente coloca inteligência artificial com diversos objetivos a serem perseguidos, que eu não vou mostrar aqui, é só para contextualizá-los. A inteligência artificial, aqui eu vou fazer um adendo, inteligência artificial clássica, inteligência artificial generativa, não vou me dar ao luxo de chegar aqui e ensinar a vocês essa parte acadêmica do que é inteligência artificial clássica ou generativa. Vou só contextualizar para quem, eventualmente, não queira saber alguma informação, como é que nós temos trabalhado no âmbito do TCU. Então, a inteligência artificial clássica é aquela inteligência artificial que nós temos trabalhado desde 2015, que é uma inteligência artificial que a gente trabalha com algoritmo, aprendizado de máquina. O nosso pessoal tem uma turma muito boa, e vejam, a inteligência artificial clássica, ela difere da inteligência artificial generativa, porque ela aprende, ela fornece informação, e baseado em algo que ela vai lá, procura, aprende e fornece para o usuário. Mas ela tem um diferencial da IA generativa. Ela não inventa. Ela pode errar, mas inventar ela não inventa. Ela pode errar. Faz um algoritmo errado, ou aprendeu errado, fornece a informação. Então, nós estamos no âmbito do TCU, nesse contexto, desde a inteligência clássica, passando agora para a inteligência generativa. E aí, só para vocês terem uma ideia, todos esses aqui são robôs do tribunal, né? Eu acho que cada um tem um nomezinho, o pessoal até gosta de falar a família do TCU, começa desde Alice, Mônica, para coincidência, não foi eu que coloquei esse nome, mas é minha esposa e minha filha. Então, aqui foi só uma coincidência que colocaram que esses nomes refletem, são siglas, né? Mas nós temos aqui diversos, aqui ainda tem outros mais,
instrução assistida, chatbots, tudo baseado em inteligência artificial no Tribunal de Contas. E aí, eu vou passar agora, que é a temática da nossa conversa aqui, os impactos que nós tivemos em relação a essas ferramentas de inteligência artificial no âmbito do tribunal, no âmbito do TCU. Começa aí o nosso ALICE, que é o acompanhamento de licitações e contratos. Nós temos, desde 2019 até aqui, 4 bilhões de evitar de desvios para os recursos públicos, baseado nessa ferramenta que acompanha, detecta quando tem erro, impede que seja feita uma licitação, etc. Temos outra aqui, a instrução assistida de tomada de conta especial. Quem é gestor já deve ter ouvido falar o que é tomada de contas especial, não é? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós implantamos essa instrução assistida em tomada de conta especial, houve uma redução de 2/3 da carga de trabalho em 5 anos. E aí eu vou direto para os números aqui. 36 mil dias em 2016, equivalente a 186 auditores trabalhando, fazendo instrução processual. Nós reduzimos para 2021 para 12 mil dias, equivalendo a apenas 64 auditores, para fazendo a mesma coisa que os outros faziam, e nós, com inteligência artificial, a gente consegue esse feito. E vejam só, queda de estoque de 1.300 em 2019 para 120 processos hoje. Porque nós temos... para quem não conhece, pode dizer, puxa vida, foi tudo a inteligência artificial que fez isso para o TCU? Não, a gente tem que dar também a explicar direito. Nós temos um sistema que os dados estão tabulados, organizados, e isso é importante. A inteligência artificial, ela é mais produtiva, ela funciona mais se tiver dados tabulados. Um dado mal organizado não tem inteligência artificial que consiga extrair informação de lá. Então, aqui é porque nós temos um sistema totalmente tabulado, as tomadas de contas especiais vêm, todas elas de fora para o TCU, já chegam, nós rodamos uma inteligência artificial e automaticamente a gente consegue esses resultados. Assistente da Conju, esses números aqui estão pequenos, mas termos de produtividade, aumento de 80%, 70%. Assistente Conju é na nossa consultoria jurídica, que pega os nossos processos judiciais e instrui eles também. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com dados de pessoal e outros pontos mais aqui. Recursos, cerca de 1.200 processos agora no começo do ano, reduzimos para 800, usando a instrução assistida. E aqui, pessoal, eu não sei se vocês que são senhores e as senhoras que são do judiciário convivem com isso. Erro material nos nossos acórdãos. Então, aqui no TCU era uma preocupação enorme, a gente sempre acontecia isso. E hoje nós tivemos simplesmente uma redução de 90% da quantidade de processos com erro material. Então, 1,7% de acordos que a gente hoje roda na inteligência artificial, são identificados que tem erro material, automaticamente a gente corrige, e esse número de processos com erro material reduziu drasticamente. Okay? Então, tem vários outros números aqui de impacto de classificador, tem um ponto que eu queria mostrar para vocês mais lá na frente. Aqui, nesse aspecto, nós já passamos agora para a IA generativa. Nós fizemos uma contratação de uma encomenda tecnológica em que uma empresa, um consórcio, está trabalhando a partir de extração de dados não tabulados, né, que denúncias, representações. Nós estamos classificando, e já estamos nesse caminho, classificando, tabulando, e no futuro, aplicando jurimetria, e vamos fazer instruções, relatórios a respeito desse material que a gente recebe. Ou seja, ele não vai substituir nunca o auditor, mas vai ser o grande colaborador do auditor nesse sentido. Aí vem agora a nossa realidade hoje. O nosso impacto dentro da IA generativa. Como que a gente enxerga isso no tribunal? A IA generativa, ela tem que ser democratizada. Ela há que sair da TI para ajudar, porque essa TI sozinha não vai dar conta de tudo isso. Então, nós imaginamos isso daqui. E
nós criamos, o primeiro passo que nós fizemos, um grupo de trabalho multidisciplinar para sair da TI, para a gente poder discutir todas essas questões dentro do tribunal e não só na TI. Então, essa equipe multidisciplinar que nós estamos trabalhando, criamos um núcleo de IA, inclusive para entregar as ferramentas, fazer cursos. Nós estamos começando semana que vem, pessoal, um curso sobre, um treinamento sobre engenharia de prompt, que nós queremos ensinar a todos os nossos auditores como perguntar para as inteligências artificiais para obtermos as nossas melhores respostas. E não é a TI, nós estamos esperando que eles que façam, eles tenham a criatividade e assim a gente consiga melhorar o seu trabalho. Por último, o nosso chat TCU. Nós criamos um chat TCU, o chat GPT, baseado no chat GPT, está associado ao nosso Teams, né, a nossa ferramenta Teams, e ele tem toda essa plataforma aí de controle, de segurança, nós não disponibilizamos informações para fora, etc. Mas vou mostrar aqui para vocês, essa é a carinha do nosso chat TCU, que ele está funcionando, ele já está na versão 3, mas eu queria trazer alguns exemplos. Com certeza todos já conhecem o chat GPT. Ele, além do chat GPT, aí ele tem as coisas nossas, que é por isso que a gente criou. Fazer coisas que o chat GPT não faz. E aí só vou dar alguns exemplos para os senhores aqui. O que é que ele pergunta aqui? Resuma a peça 1 do processo número tal. Aí ele vai, resume a peça, eu começo a perguntar sobre ele, e essa peça? O ministro falou sobre isso daqui. Quem apresentou, quem não apresentou? Eu começo a dialogar com o chat GPT sobre processos do TCU. Então, ele tem condições de acessar, a peça for pública, é claro, a gente tem essas condições, e ele me responde, e eu posso continuar a minha conversa com o chat TCU, e ele vai me falar sobre todo o processo, se eu quiser. A segunda que nós temos aqui, ele pergunta, o que você tem, do TCU, tem sobre cesta de preço? E nem eu sabia que tinha esse negócio de cesta de preço, mas ele foi lá e trouxe essa informação, e para quem existe, ele traz diversas decisões, com um link, onde é que está o acórdão, e aqui, se eu clicar em algum link desse, ele mostra para mim o acórdão, o conteúdo do acórdão, o que é que se diz, etc, etc. Então, nós temos a nossa base do tribunal, a nossa base de jurisprudência do tribunal, já com o chat TCU com acesso e dando as respostas necessárias. E, por último, todos nós que somos servidores públicos, a gente gosta do administrativo, de umas férias, de uma licença, capacitação e tudo mais, e, às vezes, a gente quer perguntar para o setor de recursos humanos, e a gente fica, e agora? Onde é que é o sistema? Tem um sistema? Tem um formulário? Como é que eu peço? Tal. Aqui, o nosso chat TCU agora já responde como é que eu posso tirar minhas férias. Ele diz, entra aqui no sistema A, no sistema B, se preciso for, ele já abre a tela lá preenchida já para você dar o ok. Então, resumindo, ele vai ser o nosso intermediário entre os nossos servidores e as máquinas. E isso daí é muito importante, eu acredito que vai ser o futuro com o uso da IA generativa. Ok? Então, pessoal, quanto a aplicações do chat TCU, nós temos aqui algumas outras possibilidades, estamos trabalhando e pensamos aqui, já nas próximas edições, temos o upload de documentos, que, na verdade, como ele acessa todos os processos, vamos dizer assim, fazer upload de documento é alguma coisa paralela, mas nós pretendemos disponibilizar as APIs do chat GPT para todo o tribunal, para que as pessoas possam testar e melhorar e descobrir o melhor uso do chat GPT, além da integração com as ferramentas da Microsoft, com o Copilot, que está para ser lançado agora no final do mês, né? Nós já estamos aguardando, comunicações proativas do próprio Microsoft Teams e esperando novas possibilidades de nós podermos usar todas essas ferramentas. Ok, pessoal? Então, me desculpe por eu ter sido rápido, mas pelo horário, né, em respeito a todos vocês, e agora eu passo ao nosso amigo aqui. Obrigado a todos.
Nós é que agradecemos, doutor Rainer. Fiz algumas anotações, e mesmo moderando, eu fiquei curioso, né? Eu sou apaixonado pela tecnologia e fico feliz quando vejo, né, o senhor, que é um auditor, veredar aí pela TI, desbravando esses campos. E nem tudo a resposta estará lá na TI. Nós vamos ajudar. Eu costumo dizer que a gente realiza o sonho. Vocês sonham, a gente interage e realiza. Então, quando eu vejo essas iniciativas, muitos alegram, porque a economia que isso proporciona, né, o que a gente viu ali, tanto a economia de recursos humanos, mas recursos financeiros principalmente, e tudo isso, né, está disponível, é tecnologia brasileira, pensado por brasileiro, com recursos que acaba retornando para nós brasileiros. Então, parabéns, eu acho que esse é o caminho. A gente vai abrir para um debate. Eu vou pedir ao doutor Mário Lúcio que faça a apresentação dele. A gente tem 10 minutos para debater na sequência. Doutor Mário, que alegria estar aqui. Fique à vontade. Tá, ok, muito obrigado. Eu gostei muito da fala do... Mauro, desculpa, doutor Mauro. Gostei muito da fala do Dr. Rainério, porque ele sublinha que tem uma convergência no âmbito da administração pública, certo? Os exemplos, os usos, os casos que foram apresentados são bem parecidos com os da AGU, certo? Nós estamos usando mais ou menos no mesmo sentido, com uma pequena diferença, né? E aí vai ser o objeto da minha apresentação. A AGU, ela é um escritório de advocacia estrito sensu, então ela trabalha essencialmente, como todos os escritórios de advocacia, com dados que não são estruturados. Os escritórios de advocacia recebem processos, certo? Para além dos metadados do processo, que é um resumo bem simplificado do processo, o assunto, quem são as partes, todos os dados que estão dentro do processo são não estruturados. E aí surge um problema para a AGU, que a grande riqueza nossa, ela até então, ela estava submersa. A gente não conseguia explorar essa riqueza de uma forma intensa, como a maioria dos escritórios não exploram. Por quê? Porque quando a gente recebe um processo, a gente tem que fazer toda uma análise do que aconteceu dentro daquele processo para depois a gente agir. Por quê? Porque essas informações elas não vêm de forma estruturada para a gente. Então, o nosso caso de uso é muito parecido com o do TCU, tem vários casos de uso que são próximos, mas nesse sentido um pouco diferente. Eu vi que uma das iniciativas deles na IA generativa é trabalhar com textos não estruturados. E aí a gente se assemelha, a gente volta a ficar parecido. Eu vou te pedir a gentileza do controlinho aqui. Certo? Então, isso daqui é uma agenda bem simplificada, é a nossa caminhada, né, o uso da IA, as perspectivas e o que esperar do futuro. Certo? A advocacia é interessante, eu vou me apresentar, Mauro Baioneta, todo mundo me chama de Baioneta, é Mauro Nogueira, mas todo mundo me chama de Mauro Baioneta, e o doutor Eduardo Lang, somos os responsáveis técnicos pelos sistemas na AGU, na Advocacia Geral da União. O doutor Eduardo ele não está aqui, ele até ia fazer a apresentação, porque ele foi, vamos dizer assim, abduzido pelo setor privado. O setor privado levou o doutor Eduardo para trabalhar com ele. Então, isso aqui é o contexto do que é a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é, inegavelmente, o maior escritório de advogados do Brasil, certo? E um dos maiores do mundo. Os números da AGU são bem impressionantes. A gente tem 34 milhões de processos dentro da AGU, certo? Desses, 25 milhões são processos judiciais. A gente recebe, por semana, a gente já recebeu 46 milhões de intimações judiciais e a gente recebe, por semana, uma média de 330 mil intimações judiciais. Então, para vocês terem ideia do tamanho da AGU. A gente tem, na nossa base, 190 mil usuários cadastrados e a gente tem, em termos de acesso ao sistema nosso, o Sapiens, 12 mil acessos simultâneos. São 5.734 advogados na AGU, certo? 1.684 advogados da União, 3.691 procuradores federais, 359 procuradores da Fazenda. Esses com login no sistema ativo, certo? Além de 11 mil colaboradores, que são estagiários, servidores e por aí vai, certo? Todos ativos, que são os usuários com login ativo dentro da casa. Né? Qual foi a nossa caminhada? A nossa caminhada é mais ou menos essa. A gente pegou IA desde o início. Então, a gente pegou IA desde 2013. Eu gostei da explicação do Dr. Rainério, porque ele exemplifica, ele faz a diferença entre a IA generativa e a não generativa, e a IA já está com a gente também há bastante tempo, é uma caminhada longa.
Então, a gente começou desde o exemplo mais simples do uso de IA, que é usar o que a gente chama de bag of words, redes bayesianas, até usar todas as outras tecnologias que foram se sucedendo. Então, por exemplo, TF-DF, certo? SVM, que é Support Vector Machine, Word2Vec. Então, a gente foi substituindo e usando todas essas sopas de letrinhas dentro dos sistemas da AGU. Certo? Para quê? Em quais contextos? Para facilitar a pesquisa, para a gente detectar quando duas decisões são similares. A gente chama isso de clusterização de decisões. Chega uma decisão. Quantas decisões similares a gente recebe na AGU? Centenas daquelas 330 mil intimações que a gente recebe por semana, quantas são de decisões que são idênticas, que a gente já trabalhou em processos muito parecidos? A grande maioria. Então, como que a gente pode alavancar o trabalho do advogado? De uma forma muito intensa, certo? Então, a gente passou a usar o BERT, depois entramos no mundo das LLMs, certo? E aí, o que a diferença? Por que a IA generativa, por que eu separei um slide para a IA generativa? Por que a IA generativa ela é tratada de uma forma distinta? Ela usa os mesmos recursos da IA clássica. Ela usa redes neuronais, treinamento de redes neuronais, com modelos gigantes. Mas por que o pessoal separa? Por causa do impacto inegável que a IA generativa teve em todo mundo. Quando o ChatGPT foi lançado, e o GPT foi lançado, o impacto foi imediato. É que nem a gente brinca, parecia que dentro do computador tinha uma pessoinha lá escondida respondendo o que a gente perguntava. Que aquilo ali não era uma máquina, certo? Porque o nível e a qualidade das respostas era muito alto. E tu tentava enganar, e tu fazia uma pergunta mais sofisticada, e a resposta era igualmente satisfatória. A gente percebe, sabe que tem falhas hoje diagnosticadas, mas a gente percebe que a qualidade do que está ali é muito grande, do produto que eles entregaram é muito grande. Que nem numa palestra da Gartner que a gente assistiu, o pessoal falava, já teve a hype do blockchain, todo mundo queria fazer tudo em blockchain, na área do direito. Só que, e o pessoal brinca com isso, os filhos de ninguém brincou com blockchain. O meu filho de 9 anos nunca foi brincar com blockchain. O ChatGPT não. O ChatGPT, ele vai de 8 a 80. Ele pega desde a pessoa que está trabalhando, vamos dizer assim, numa atividade de ponta direta, até o CEO. Todos trabalharam com o ChatGPT. E por que ele pega de uma forma tão forte a gente? Porque ele faz algo que nos diferenciava dos demais. A gente pensava assim, o que nos diferencia vamos dizer assim, dos animais não racionais? É o nosso logos, é a nossa capacidade de trabalhar com a palavra, é a nossa capacidade de entender o texto. E ele traz isso de uma forma muito intensa. E aí a gente realmente se impressiona, certo? Porque a IA antes era um modelo treinado de respostas. Então, tu treinava lá, treinava, que é o modelo da IA clássica. Aí tu chegava e apresentava um processo e falava assim, é procedente ou improcedente? Aí ele classificava, procedente, improcedente, que era o que a gente fazia com a IA clássica. A IA generativa é muito mais do que isso, certo? Muito, muito mais do que isso. Então, ela tem uma habilidade muito grande no uso da linguagem, uma capacidade de raciocínio, de reasoning, no uso da linguagem muito efetivo. E isso veio para causar um impacto muito grande. Isso daqui, por si só, já é um impacto enorme. Isso daqui são provas lá nos Estados Unidos, certo? São as provas que as pessoas se submetem. E quem fez essas provas agora? O ChatGPT. O GPT-4, na verdade, certo? E o GPT-4, por exemplo, a primeira é a prova da ordem deles. O GPT chegou no percentil de 90. Ou seja, ele ficou entre os 10% melhores alunos de quem foi submetido à prova da ordem nos Estados Unidos. Isso é impressionante. E aí tu pega outros, o LSAT, por exemplo, percentil 83. O GRE, certo? Percentil 80, o SAT de matemática, percentil 89, por aí vai. Certo? Olha aí, ó, o GRE verbal, percentil 96. Essas são as provas. E eles pegaram as mesmas provas, com as mesmas questões, e submeteram ao ChatGPT e avaliaram o score que o ChatGPT obteve. Não o ChatGPT, o GPT-4. Porque ali tem o GPT 3.5 e o GPT-4, os dois modelos de linguagem. Certo? E como que a gente... Então, a gente brinca que até então o uso da IA era algo muito forte na AGU, mas que era cosmético.
No seguinte sentido, porque os nossos dados são não estruturados na grande maioria. E as ferramentas que a gente dispunha, e os advogados dispõem para trabalhar com os dados não estruturados, não eram as mais adequadas. Certo? Quando chega um processo, eu preciso olhar na sentença e falar, olha, esse processo aqui tem uma multa, foi deferida uma multa, tem uma antecipação de tutela, eu preciso estruturar esses dados para tomar várias decisões dentro da Advocacia Geral da União. E como é que eu faço para descobrir isso? Aí tem aquelas milhões de estratégias que a gente adotava antes. E agora essas estratégias mudaram. Então, onde a gente usa isso? A gente usa na triagem, que é para poder, daquelas 300 mil, porque todas as intimações, antes, as procuradorias eram separadas. Hoje, a gente recebe todas as intimações do Brasil inteiro num único lugar, que é na nossa área de TI. E a gente tem que distribuir isso para o Brasil inteiro. Então, como é que a gente faz essa triagem enorme? Tínhamos várias outras ferramentas. A estas ferramentas vão se agregar o uso efetivo do ChatGPT, na produção textual e na jurimetria, certo? Na extração de resultados jurimétricos do nosso trabalho. Isso aqui é um exemplo do nosso sistema de trabalho, que é o Sapiens. E o Sapiens, o Sapiens 2, né, que é essa versão, o Super Sapiens, ele é estruturado em cima de etiquetas. E o que são etiquetas? São tags que a gente classifica o processo tudo. Tem uma multa, esse processo é relevante, certo? Uma tese, tal tese foi vinculada dentro desse processo, tudo isso são etiquetas. Então, as etiquetas, a gente fala, elas são multidimensionais, elas podem trabalhar em qualquer dimensão do processo. Desde teve tutela antecipada, teve multa, o processo é relevante, até tal tese foi discutida nesse processo. E como que a gente faz? Quando o processo chega dentro da AGU, a primeira coisa que a gente faz agora é submeter esse processo ao ChatGPT. E isso daí foi feito pelo ChatGPT. Essas informações, elas são resultado de uma sequência de prompts, de engenharia de prompts que a gente fez em cima de um processo que chegou na AGU. Então, ele catalogou todo o processo em cima disso. Então, ele vai falar, olha, qual o resumo do processo? Qual o ramo do direito? Qual o tema? Qual o enunciado da tese que está sendo veiculada dentro dessa decisão judicial? Quais são os dispositivos legais que foram referidos lá dentro? Isso tudo sem intervenção humana. Com base nisto, o que a gente vai fazer? A gente vai etiquetar o processo. Então, a triagem, aquele primeiro slide que eu mostrei, é o que vai dar início a todo o processo de triagem, em que a gente vai transformar dados não estruturados em dados estruturados. E, com base nos dados estruturados, decidir o que fazer com o processo na casa. Isso daí é o nosso assistente funcionando. Ele é integrado com o editor. Então, a gente, e assim como no TCU, ele é integrado com todos os processos da casa. Então, a gente pode falar, olha, me resume em que você pode me ajudar, que é esse caso ali. E aí, no próximo slide, me resuma esse documento. Algo muito parecido, um exemplo muito parecido. Me resuma esse documento. Ele vai resumir, e depois que a pessoa resumiu, tu já pode incorporar ele de forma direta, ele vai dar o link para lá. Tu pode sugerir, pode incluir, e tu já incorpora ele direto no teu texto, no teu trabalho. E isso também, uma outra forma de trabalho, essa daqui, olha. Ele escreve uma tese qualquer, e fala assim, me ajude a construir o meu texto selecionado ali. Isso daí ele pesquisa dentro de todas as teses da AGU, certo? Ele vai lá na base da AGU, pesquisa na base da AGU, recupera todas as teses similares e disponibiliza e incorpora essa tese no texto do advogado para o advogado poder trabalhar. Como que funciona isso? Passando bem rápido. Isso daí é mais ou menos a formulazinha que está todo mundo usando para poder trabalhar com o ChatGPT. Tu vetoriza toda a tua base de conhecimento, certo? Tu não deixa o ChatGPT ser criativo, tu coloca o ChatGPT dentro de um brete, ou seja, tu não vai trabalhar como advogado, na verdade, tu só vai trabalhar com as minhas teses, e o que eu quero é que você use o teu domínio da linguagem para incorporar essas teses específicas dentro do texto. Então, primeiro eu descubro quais são as teses aplicáveis. Depois que eu descubro as teses aplicáveis, eu falo, adote essas teses dentro desse texto, sugira essas teses, altere essas teses, mas coloque para elas serem incorporadas dentro do texto, certo? Para isso, a gente faz toda uma engenharia de prompt, em que a gente mescla e gera automaticamente os prompts com base nos dados que estão dentro do nosso banco de dados,
Isso daí é usado na taxonomia, na produção textual e na automação. Certo? Nós já cruzamos a fase do piloto, né? Isso daí já estamos na fase de avaliação, para na sequência a gente entrar na produção. Certo? Óbvio que vários pontos de atenção têm que ser observados, questões éticas e questões de privacidade, questões de precisão e de confiabilidade legal. Né? Aí a gente poderia, não é o espaço, abrir um parênteses grande para discutir, por exemplo, taxas de acerto e erro, como é que tu melhora o prompt, o que tu coloca dentro do prompt, como é que tu economiza o prompt, por aí vai. Certo? Quais os potenciais usos? Coisas assim que a gente... que seriam incríveis. Por exemplo, simplificação da interface. A pessoa está digitando uma contestação. Eu não preciso, porque ela tem que lançar uma atividade de contestação, porque tem que se pontuar essa atividade de contestação, que nem no judiciário são pontuadas as sentenças, para a gente avaliar a quantidade de trabalho. Tu não precisa disso mais. A partir do texto que a pessoa, tu consegue estruturar a informação a partir do texto. Então, a partir do que a pessoa faz, tu pode simplificar a interface dela e não pedir um monte de informação. Tu usa as habilidades de reasoning deles para simplificar a interface. ODR, que é Online Dispute Resolution, e também agora a gente está trabalhando em análise de matéria de fato. Por último, né, essas aí são duas frases que eu acho que são bem impactantes, e aqui eu encerro a minha apresentação. Eles vão falar, como é que vai ser o futuro da advocacia com a IA? E aí, eu adoro essa frase do Galbraith, que ele fala que a única função das previsões econômicas, a única função delas é fazer a astrologia parecer uma ciência respeitável. Quer dizer, se alguém chegar aqui e falar o que vai ser o futuro da advocacia, a chance dele estar errado é enorme. Porque ninguém sabe. Todo mundo tateando. Fizeram uma pesquisa se ia ser realmente disruptiva o uso do do GPT, e a maioria das pessoas responderam que sim. E por disruptivo é justamente isto. É o que a gente não consegue prever. Certo? Como isso vai ser usado, como isso vai afetar o nosso negócio, a gente tenta. Mas significa que a gente vai ficar parado, esperando o trem chegar? Não, a gente não vai fazer isso. Se a gente não pode prever o futuro, a gente pode criar o futuro, certo? Que é isso que a AGU está tentando fazer. Então, nós estamos tentando embarcar nessa onda, para essa onda não nos atingir, certo? E eu creio que todos os outros partícipes estão mais ou menos imbuídos desse mesmo espírito, né? Nesse sentido, as palavras do colega do TCU. Peço desculpas, avancei um pouquinho. Qualquer dúvida, aí tem um e-mail institucional nosso. Muito obrigado. Desde já, doutor Mauro Lúcio, doutor Rainério, parabéns, né? Como cidadão, como brasileiro, é uma alegria estar aqui com duas mentes que pensam no Brasil do futuro, que está sendo construído agora. Então, assim, eu vou provocá-los, né? É uma pergunta para os dois, né? É o seguinte, as dores são muito comuns, as dores de todos aqui. Eu vejo que em algum momento o senhor mesmo chegou a mencionar que as soluções se casam, né? E aí eu pergunto, se a dor é igual, o remédio também não poderia ser o mesmo? Nós realmente precisaríamos de duas corridas para chegar no mesmo objetivo? Eu digo isso porque no sistema de justiça como um todo, né, são diversos sistemas e tal, e nós temos aí mais de 60 expositores, e todos desejam uma solução, uma coisa. Se eu pegar para a justiça estadual, 26 tribunais, né, todo mundo buscando a mesma solução. E realmente precisa dessa corrida maluca, a gente não poderia se somar, eu não poderia consumir esse insumo, desse resultado que o senhor já teve, desse resultado que o senhor já teve também na sua pesquisa? Por favor. Doutor Hernandes, eu acho que a sua pergunta é extremamente apropriada, porque isso faz sentido, né? Se a gente começar a gastar recursos públicos de forma duplicada, né, a gente não está contribuindo com a nossa parte, né, com a nossa função da administração pública, sobretudo nós que somos do tribunal, que temos que prezar sobre isso daí, né? Mas, veja, a inteligência artificial ela é tão nova e tão disruptiva, que eu diria, ninguém sabe ainda o que fazer. A gente tem só que testar. Por isso que, quando a gente fala da democratização da IA, é praticamente abrindo espaço para que outras pessoas que não sejam de TI também tenham insights de como melhor usar
a inteligência artificial. E na hora que alguém, eventualmente, que algum órgão, eventualmente, tem algum case de sucesso, no nosso caso, nós trabalhamos no ambiente dos tribunais de contas, dos estados, o nosso código do ChatTCU já disponibilizamos para vários deles. Ou seja, a partir do momento que ele recebe o código, ele já vai partir dali e vai fazer coisa melhor. No futuro, nós é que vamos buscar dele para trazer para cá. Ou seja, o espírito colaborativo é extremamente importante. Acredito eu, esse é o meu pensamento, nós não podemos monopolizar, porque a gente não sabe o que pode vir de onde é que a gente pode chegar. Então, se a gente monopolizar, está evitando a disrupção, está evitando a inovação, nós temos que incentivar. É claro que vai chegar um momento em que a coisa já estará tão avançada que nós podemos dizer, olha, o sistema tal, a maneira de trabalhar tal, é a que deu mais certo. Vamos voltar, a gente volta um pouquinho, lembra, não sei se era da sua época, porque você com certeza é mais novo do que eu, mas lembra do KD? Lembra do KD, que foi o antecessor do Google? Tinha o KD, e tinha o Yahoo, tinha o Google, e a gente ficava ali, tal, vamos usar, daqui a pouco ele sumiu, o Google chegou, tomou de conta, ou seja, a corrida inicial, todos vão correndo, quem ganhou isso daí? Aí os outros vão partir a partir daquele nível adequado, vai seguir. Agora, só para terminar, eu não trouxe, não deu tempo para colocar, até mesmo porque o tempo não me concedia isso. O Gartner, né, que é uma das empresas mais renomadas em termos de assessoria, né, tecnológica, ele apresenta lá aquele gráfico lá de hype dele, e nós estamos no pico. A partir dali, onde a gente está, a tendência qual é? Cairmos no vale da desilusão. O que é o vale da desilusão? É a gente dizer, caramba, a gente achava que isso daqui ia dar para fazer, mudar todo mundo e tudo mais, de repente essa coisa não é bem assim. Então, mas aí quando ela chega no vale da desilusão, ela começa a subir novamente, porque as pessoas vão ter mais segurança do que é melhor, o que é aquilo vantajoso. Eu, particularmente, acredito que isso veio para revolucionar. Agora, não vai toda hora querer em frente. Vai ter momentos que a gente vai chegar e dizer, rapaz, para isso que ela não serve. Eu vou direcionar para outros coisas. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Doutor Mauro. Não, eu acho que as palavras foram muito bem colocadas. A gente também tem essa iniciativa na AGU. Isso é uma coisa que é muito legal na IA generativa, porque antes os desenvolvedores, eles eram todos da TI. Agora, para tu desenvolver, tu pode usar linguagem natural, certo? E quem faz o melhor prompt é aquela pessoa que trabalha diretamente com aquela matéria, e isso daí, esse insight, nós tivemos esse mesmo insight do TCU, e eu acho que é um insight importantíssimo, trazer equipes multidisciplinares para poder trabalhar com IA, porque agora nós estamos no plano da linguagem, nós não estamos no plano da programação, do if, do for, não é nada disso. Tu pergunta e responde, e esse jogo de tu pegar a resposta anterior, e todo mundo tem essa habilidade natural de fazer. E muitas ideias boas vieram de colegas que não são da área de TI, certo? Lá, por exemplo, no caso da AGU, muitas ideias. Tanto que os prompts, a engenharia de prompts, a gente deu uma aula de engenharia de prompts, mas quem está realmente fazendo o prompt é o colega na ponta que trabalha com o processo, certo? Então, isso daí eu acho muito legal. Depois a gente tem uma iniciativa muito parecida, assim como tem TCUs e TCS, tem a AGU e as PGS. Nós temos um sistema aberto. E tudo que a gente está fazendo está sendo utilizado pelas PGS, está disponível para as PGS poderem utilizar. Então, a gente tem a mesma escala e o mesmo espelhamento. Só que as atividades, apesar da gente ser bem parecido, as atividades são um pouco diferentes, certo? O TCU ele funciona como um tribunal, certo? E nesse ponto, vamos dizer assim, eles estão em busca da sentença. E nós estamos em busca das teses para rebater as outras teses. É só um viés um pouco diferente, certo? Mas os exemplos que ele deu são muito parecidos com os que a gente está usando na AGU. O chat deles, a gente tem o nosso, certo? A estruturação, pegar dados não estruturados, estruturar os dados, a gente está trabalhando da mesma forma.
E é isso que o doutor Enério falou. Está todo mundo na mesma corrida, porque o negócio chegou agora, tem meses. Então, a gente teve, quando a gente foi pedir para a Microsoft usar, dentro da plataforma deles, ainda não tinha licença para se usar no Brasil, licença comercial. Então, a gente teve que pedir, olha, por favor, deixa a gente fazer uma degustação aí, deixa a gente testar. E foi provavelmente a mesma coisa do lado de lá. Então, todo mundo correu, porque a gente percebeu um grande potencial nisso. Então, é muito difícil a gente ainda aproveitar experiências quando essas experiências estão se realizando agora. O que a gente faz, e faz muito, a gente conheceu o Laboratório de Inovação do TCU, a AGU, de igual forma, está aberta para o TCU, é um órgão se espelhar no outro. A gente vê experiências, a gente se encontra, se esbarra em todos os fóruns de discussão de direito e tecnologia, e a gente vai aprendendo e pegando ideias, que nem a gente brinca, a gente rouba a ideia e fala que é nossa. Né? A ideia é mais ou menos essa. Mas na área de TI, isso é muito comum, certo? Não tem dono de boas ideias. As boas ideias, elas são apropriadas, certo? E a gente está atrás dessas boas ideias. Perfeito. Eu fico feliz porque quando o senhor coloca que gera uma demanda, né, com base nas decisões, e aí as decisões estão sendo tomadas a partir de um conhecimento, ou seja, de um conhecimento que está sendo treinado ali, obviamente alguém também vai querer bater naqueles pontos que passaram despercebidos, e aí a gente vai explorar por ali, né? Então, é conhecimento. Eu digo isso porque, quando eu falo de compartilhar e de colocar isso, a trilha de conhecimento, as pegadas que vão ficando, né? Porque, por mais que o TCU disponibilize isso a todos os estados, por mais que a AGU coloque isso numa plataforma aberta, nós também temos que considerar que lá nas pontas não vão ter as cabeças também, né? E existe ali a questão da economia, né? Há pouco a Mariel falava sobre isso. Vocês estão pensando lá em cima, acho que eu vou ficar tranquilo e vou ficar esperando aqui. Isso preocupa, né? A gente sabe que é a letargia lá embaixo. Então, assim, veja, nós estamos dando exemplo aqui de inteligência desde 2015. Né? A gente já conhecia a Alice, já conhecia as outras iniciativas do TCU. Eu lembro que eu fui numa palestra do TCU, onde o ministro falava que a ideia é que pudesse ser preditivos os assuntos. Né? Eu gosto dessa justiça preditiva, e no caso do TCU, quando ele coloca, disponibiliza para nós as notas, coloca ali qual o entendimento, dá um direcionamento, ou seja, não deveríamos errar, porque aquilo já foi estudado. Então, usar esse conhecimento e poder chegar lá na ponta com isso, sem necessariamente esperar que deu errado. A gente já sabe o que é que vai dar errado. Então, a gente pode evitar isso. Né? Suas considerações finais. Infelizmente, nosso tempo é curto. A gente pode, se tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Não? Tem? Bom, a gente poderia bater papo a noite toda e convido, está com o stand aqui, a gente pode conversar muito sobre isso, é um assunto que, como eu disse, nas pesquisas que foram realizadas, é um assunto que todo mundo quer, sabe? Então, da minha parte, eu ficaria aí, o tempo que fosse necessário para a gente falar sobre isso, mas o senhor falou bastante e deixou muito claro, mas abro para suas considerações aí a respeito desse tema e o que é que nos espera? Eu só fico imaginando, por exemplo, como é que vai ser daqui a um tempo. Vamos supor, o TCU libere um acesso ao GPT deles, via uma API pública. Nós temos grande interesse disso, porque o nosso advogado trabalha com licitações. E aí a gente vai poder integrar, e olha que legal, e o questionamento deles, a gente simplesmente direciona para o próprio TCU, pega a resposta do próprio TCU e apresenta esse questionamento, ou então faz um diálogo, pega a resposta e usa a resposta do TCU para poder dialogar. Isso daí vai ter um futuro longo, a gente não consegue prever. São essas as minhas considerações finais. Eu acho que vai ser uma coisa muito produtiva. É isso Doutor mesmo. Aineri, já tive a alegria de estar com o outro em outro momento, assim, a gente não conheceu, eu estava participando. E, de novo, vejo que, como o doutor colocou assim, vamos nos preparar para isso. Eu acho que o momento da gente poder fazer as interações, nos conectarmos, né, e poder produzir bons resultados. Suas considerações, por favor. Exatamente. Eu acho que dito que o doutor Mauro foi muito feliz, né, de colocar essa necessidade de, no futuro, nós nos ajudarmos. Né? Eu acho que todos nós somos órgãos públicos. Na medida que consigamos aí nos dar as mãos, trocarmos experiências, abrirmos oportunidade para que outros também possam usar.
Por exemplo, o chefe TCU, ele está acessando jurisprudência do tribunal internamente. Eu não vou estimar aqui, mas o futuro está bem ali na frente. A gente vai disponibilizar isso para fora. Por que eu vou esconder da população, da AGU, do próprio advogado ou do gestor, qual é a jurisprudência do TCU? Porque hoje, para saber sobre a jurisprudência do TCU, tenho que entender de palavras-chave, fazer os conectores, não sei do que. Quando vem todas aquelas coisas ali que cristão no mundo consegue estar selecionando o que é relevante e o que não é. Então, tudo que a gente conseguir, sempre com foco no cidadão, sempre com foco de atuarmos como órgão público, né? Então, tudo isso, esse investimento, que na verdade é um investimento que nós estamos fazendo nesse órgão, mas esse órgão tem um papel social, e a gente, na medida do possível que pudermos ajudar, pudermos colaborar, nós estaremos, com certeza, já disponíveis para isso, e cada vez mais que sejamos abençoados para encontrarmos mais ainda oportunidades de ajudar a sociedade como um todo. Tá bom? Muito bom, muito obrigado, senhores. E boa noite a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhores.